Bem-vindos ao canal Arteliz. Vamos de novo exercício de desenho para vocês relaxarem, né, e descansarem a mente um pouco. Eu fiz uma linha lá no fundo, que é uma linha de perspectiva. Puxando desta linha, eu trouxe as linhas que vão ser o riacho. É um pequeno riacho que atravessa uma pastagem. Puxei as linhas na lateral, que vão ser as linhas do barranco, porque é um riacho que não tem vegetação ao redor. Então, você abre estas linhas para criar essa ideia dos barrancos nas laterais. Ao fundo, você pode colocar algumas montanhas. No caso aí, são alguns morros, algumas vegetações. E em primeiro plano, mais ali no meio da minha paisagem, eu coloco algumas árvores. Marco os troncos inicialmente. No canal aqui tem vários vídeos sobre troncos, árvores, copas. É só procurar que vocês vão encontrar. São árvores de diferentes tamanhos. Você marca os troncos e depois puxa a parte superior da copa do tamanho que você desejar, né? No formato da folhagem que você achar que fica melhor. Eu estou desenhando com um lápis azul, mas você pode desenhar com lápis grafite, tá? Não tem problema. No céu eu coloquei tons mais claros e mais quentes, que se diferenciam dessa montanha, que eu vou puxar mais para os tons de ultramar, cobalto, uns tons de azul mais frios. Então você tem que diferenciar o tom do céu do tom da montanha, tá? São duas montanhas, né? Duas áreas diferentes ali no fundo. Então, eu tenho um morro mais ao fundo e na frente deste morro eu tenho uma vegetação, né? Umas árvores, uma pequena floresta lá no fundo. Então, eu fiz um azul mais escuro. Agora eu tô colocando um pouquinho de um azul cobalto ali por cima e eu já posso vir com os tons de verde, esse verdinho mais apagado, que é um verde terra. Evitar tons muito claros, assim, muito vivos, aquele verde, verde mesmo, aquele verde clarinho, folha, sabe? Deixar para o fundo ali uns tons mais, um pouco mais azulados, um pouco mais distantes. A margem do rio, eu tô colocando o sombreamento dela com o azul. Repito na água as cores que eu usei no céu, que é aquele tom mais celeste, né? No sentido horizontal a forma que eu coloco o lápis. Agora eu marco nas margens do rio com o tom violeta, acentuo um pouquinho, né? O que eu quero deixar mais demarcado. E agora eu tô colocando com marrom, pode ser com violeta também um pouquinho. Acho que esse aí é o violeta. Tô colocando um pouquinho da marcação dos troncos, mas deixando algum trechinho ainda para que eu consiga colocar outros tons, tá? Por cima disso. E com esse mesmo tom violeta, eu coloco os escuros da copa das minhas árvores. Muito cuidado para não fazer o tronco muito grosso, tá? Porque isso tira um pouco da presença, do realismo da árvore, né? Você acaba achatando ela um pouco. Eu sei que tem árvores com troncos mais grossos, árvores mais antigas, mas não é o caso dessas aí. Então,
Muito cuidado com o lápis para não engrossar demais o tronco e ele ficar um pouco infantil, né? Tem que sempre pesar ali pelo menos, que você tenha uma margem para você continuar fazendo depois, aumentando esse tronco se precisar. Acentuo um pouco as cores com o azul agora. Percebam que essas árvores estão diferentes daquelas árvores lá do fundinho da floresta. Por quê? Quanto mais em primeiro plano eu chego, mais essas árvores têm cor, mais contraste e claro e escuro elas têm. Então, eu tenho que acentuar mais as cores. Por isso que eu coloquei ali, ó, o amarelo ocre, agora eu tô jogando esse verdinho por cima, deixando os tons mais aparentes e sempre marcando uma área de luz e uma área de sombra. Apesar das copas estarem todas meio juntas, eu tenho que tentar separá-las com esses tons de luz e de sombra. Agora eu peguei um pouquinho do marrom, riscos bem leves para eu não perder, né, acentuar demais a grossura do tronco. Depois eu vou clarear um pouquinho algumas copas com um pouquinho da borracha, eu vou tirar um pouquinho dessa cor. Você também pode usar esse recurso da borracha, tá? Olha a diferença da cor dessas árvores para a cor lá do fundo da minha floresta. É uma intensidade bem diferente, né? E é isso que a gente quer obter. Agora o chão ali, o pasto, não tem muito segredo, né? A gente vai colocando cores, tons esverdeados. Agora no meu barranco ali eu coloquei um pouquinho do vermelho, um vermelho queimado. E eu vou jogando essas cores ao redor de toda a pastagem. Coloco um pouquinho também nas árvores, é um verdinho bem claro. Se você estiver gostando do vídeo, se inscreva no canal, gente, e também comente, deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe o seu like, interaja com o canal, que eu sempre procuro responder todo mundo que escreve. Se eu não conseguir responder, mas pode ter certeza que eu leio todos os comentários. Olha aí, agora eu fiz um pouquinho do reflexo do barranco, de um pouco de vegetação que ele vai ter na água ali. Como é que eu faço isso? Eu puxo estas cores no sentido vertical para baixo, né? Nessa linha da água. Para baixo da minha linha, né? Da margem do rio. Eu coloco um pouquinho de capim, eu tô fazendo isso com esse tom de azul escuro. É um azul hidanterene, é um azul bem fechado. Então, eu fico passeando pela paisagem com esses diferentes tons que toda a paisagem tem. Então, eu não consigo acabar uma coisa e ir lá e fazer outra. Eu tenho que fazer um pouquinho de tudo, porque tudo tem, né, os mesmos tons, só varia a intensidade. Olha ali, ó, tem um capinzinho ali, eu desenhei ele para cima e agora eu projeto para baixo um pouquinho do contorno dele. Coloco verde. A paisagem, ela vai se revelando aos pouquinhos. Escureço um pouquinho ali o espelho da água, né? A parte da superfície da água. E vou reforçando agora as cores que eu quero que apareçam mais. Eu sem pesar muito o lápis, né? Permitindo que o papel branco ou amarelado, depende da cor que você usar o papel, apareça.
vou acentuando aos poucos. Este lápis que eu tô usando, lembrando, é um lápis aquarelável, de uma linha um pouco melhor, mas se você tiver a linha escolar, perfeitamente também dá. A única diferença que você vai sentir é que o lápis às vezes é um pouco mais seco, né? Ele solta um pouco menos de pigmento, mas dá perfeitamente. Se você tiver um papel um pouquinho melhor, também vai ajudar. Então, um bom desenho depende de um papel um pouco melhor e um lápis que consiga soltar um pouco mais de pigmento para você conseguir fazer os desenhos. Quanto mais simples o lápis, mais baratinho ele for, mais seco é, né? Menos tu vai conseguir soltar a cor e mais você vai ter que apertar esse lápis naquele papel, mais vai marcar o papel, então vai ser um trabalho muito mais difícil de fazer, tá? Mas podem usar a linha da Faber escolar, é muito boa, aquela aquarelável. Se você quiser usar um lápis seco, um permanente, tem que comprar um pouquinho melhor para você conseguir sentir a diferença. Olha aí, agora eu vim com esse salmão nessa área que é o barranco, dos dois lados. Esse lado que eu tô fazendo aí é mais escuro, porque a luz tá vindo, né? Tá sombreando esse trecho do barranco. E já estamos chegando no fim, eu tô fazendo alguns detalhezinhos. Então, tudo que você colocar nesse barranco de cor, você tem que projetar um pouco mais nessa água, para que apareça, né, um pouquinho, sem pesar muito. Coloca um pouquinho ali ao longo do pasto. E agora você pega uma borracha branca limpa e puxa linhas no sentido vertical, tá? Fazendo pequenos tracinhos na vertical. Isso vai dar um aspecto de reflexo da luz na água, tá? E já estamos praticamente terminados. O que vocês acharam desta paisagem? Me conta nos comentários que eu quero saber. A gente se encontra no próximo desenho. Até lá e um abraço a todos!